Olá, meus queridos. Professor João Filho aqui na área para a gente fazer a nossa resolução comentada de provas do Enem. Estamos avançando na conversa, estamos chegando na questão de número 16 da prova azul do Enem de 2019. E na questão 16, meus queridos, nós temos aquele que eu chamaria de o escritor mais importante vivo da literatura brasileira contemporânea. Nós estamos falando do grande Luiz Fernando Veríssimo, o filho do Érico Veríssimo, o autor da imemorial obra O Tempo e o Vento. Diferentemente do pai, que seguiu na linha do romance histórico, dos romances cotidianos, Luiz Fernando se torna cronista. Ele opta pela crônica, que é um gênero de consumo mais acessível, é um gênero mais próximo do cotidiano, é um gênero que circula nos jornais, e o tempero das crônicas de Luiz Fernando Veríssimo você conhece tão bem ou até melhor do que eu, né? É o humor. Crônicas muito bem-humoradas, aquele humor que oscila entre o humor jocoso e o humor irônico, o humor mais escrachado e o humor refinado, o humor mais cotidiano, ou aquela coisa mais crítica do humor inglês machadiano. Mas Luiz Fernando Veríssimo transita com grande propriedade pela crônica, analisando com um humor incrível, afiado e inteligentíssimo as questões do cotidiano brasileiro. E aqui nós temos um de seus personagens engraçados, cômicos e mais famosos, que é o Ed Morte, um detetive particular meio atabalhoado, que se envolve em situações bem cômicas, bem engraçadas e que são absolutamente deleitosas para os leitores desse grande nome da literatura brasileira contemporânea, que é Luiz Fernando Veríssimo. Toca jazz, né? Toca sax numa banda de jazz, a banda Jazz Six, né? Incrível músico de jazz também, e um grande nome da literatura brasileira contemporânea e de todos os tempos. E aqui a gente começa com um trechinho de apresentação desse personagem imemorial, né? do grande Luiz Fernando, que é o Ed Morte. Vamos para o texto, galera. Morte, Ed Morte, detetive particular. Está na plaqueta, tem um escritório numa galeria de Copacabana, entre um fliperama e uma loja de carimbos. Dá só para o essencial, um telefone mudo e um cinzeiro. Mas insisto numa mesa e numa cadeira, apesar do protesto das baratas. Elas não vencerão. Comprei um jogo de máscaras. No meu trabalho, o disfarce é essencial para escapar dos credores. Olha aqui o efeito de humor. Outro dia entrei na sala e vi a cara do King Kong andando pelo chão. As baratas estavam roubando as máscaras. Espisoteei meia dúzia. As outras atacaram a mesa. Consegui salvar a minha bic e o jornal. O jornal era novo, tinha só uma semana. De novo o humor, né? Como é que o jornal pode ser novo se ele tinha uma semana? A vida útil de um jornal é de 24 horas, né? O jornal de hoje, amanhã, vai forrar a gaiola do seu canário, vai enrolar peixe lá no mercado, né? O jornal era novo, tinha só uma semana, mas elas levaram a agenda. Saí ganhando. A agenda estava em branco. Meu último caso fora com a funcionária do Erótica, a primeira ótica da cidade com balconista topless. Isso, claro, é um efeito cômico. Acabaram mal. Morte. Ed Morte. Está na plaqueta. Antes de nós seguirmos nessa questão, galera, eu queria voltar um pouquinho aqui para o texto e mostrar uma característica muito interessante da literatura em prosa contemporânea. Nas questões anteriores desta mesma prova, a gente estava falando sobre características da poesia contemporânea, né? O verso livre, o verso branco, a linguagem coloquial, cotidiana e etc. Quando a gente fala do texto em prosa, além desse vocabulário simples, dessa linguagem cotidiana, observe uma coisa curiosa, é o que a gente chama de linguagem telegráfica. Essa linguagem telegráfica, ela é muito oriunda da influência do jornalismo, não só na obra do Luiz Fernando Veríssimo, mas também na obra dos principais escritores da chamada contemporaneidade. O que é que eu chamo de linguagem telegráfica? Linguagem com muitos períodos simples, frases curtas, orações absolutas e justapostas.
pouca subordinação, poucos conectores oracionais. Observa aqui comigo, ó. Morte, é de morte. Detetive particular, está na plaqueta. Tem um escritório numa galeria de Copacabana, entre um fliperama e uma loja de carimbos. Dá só para essencial, um telefone e um cinzeiro. Mas insiste numa mesa e numa cadeira, apesar do protesto das baratas. Tá vendo? Ó, você vê pouquíssimos conectores oracionais, você vê pouquíssimas orações subordinadas. É um discurso telegráfico. Maria fez o bolo, ponto. O bolo era de chocolate, ponto. Havia granulado no chocolate, ponto. Estava uma delícia quando comemos, ponto. Entende? Então, frases curtas, sem muitos conectores oracionais, né? Muitas orações absolutas, justapostas. Isso é uma característica absolutamente marcante da contemporaneidade do texto do grande Luiz Fernando Veríssimo. Beleza? Então, olha só aqui a pergunta que se faz, né? Nessa crônica, atenção, galera, atenção para o gênero crônica, né? Professor, o que é uma crônica? Bom, a crônica, galera, ela tem duas características, tá? Ela é um gênero híbrido, tá? Ela é um gênero híbrido, ela é um gênero aberto. Fica ligado nessa dica? O que é que eu falo de gênero híbrido? É um gênero misturado, a crônica mistura literatura com jornalismo. Você tem uma matéria-prima do cronista, que é a realidade cotidiana, mas a abordagem dessa realidade cotidiana se dá a partir do lirismo, da poeticidade, compreende? Então, tratar as questões do dia a dia é uma questão do cronista. Mas, ao tratar, ao abordar as questões, vem o humor, vem o absurdo. Tem cenas absurdas aqui, né? Uma balconista numa ótica chamada Erótica, que atende de topless, né? Um King Kong que entrou na sala, baratas que roubaram as coisas do meu escritório. É óbvio que, para criar esse efeito de humor, a crônica flertou com o absurdo. Mas em situações prosaicas do dia a dia, um detetive particular, uma profissão do cotidiano. Então, o gênero híbrido é o gênero que mistura literatura com jornalismo. Tá? E, professor, o que é o gênero aberto? O gênero aberto, galera, é aquele no qual a gente não tem uma tipologia fixa. Por exemplo, o conto é um gênero fechado. Por que é que o conto é um gênero fechado? Porque nele apenas se narra. Né? O artigo de opinião é um gênero fechado. Por quê? Porque nele apenas se argumenta. Mas já a crônica é um gênero aberto. Por que ela é um gênero aberto? Porque eu posso fazer uma crônica narrando, eu posso fazer uma crônica dissertando, eu posso fazer uma crônica narrando para depois dissertar em cima. Então, tanto é um gênero híbrido, porque mistura literatura com jornalismo, como é um gênero aberto, porque nele eu posso narrar, dissertar ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E vale lembrar que crônica é a especialidade do Luiz Fernando Veríssimo, considerado o maior e mais importante cronista da atualidade, da contemporaneidade. E esse efeito de humor, moçada, é interessantíssimo que nós observemos que vai se constituindo no texto, né? Interessante até grifar aqui, ó, esse efeito de humor, ele vai se estabelecendo a partir de quê? A partir de elementos descritivos, de elementos argumentativos? Não, ele vai se construindo exatamente a partir de uma sequenciação narrativa, porque o texto narrativo ele me dá o quê? Uma sequência de ações, uma sequência de fatos que estão sequenciados no espaço, que estão sequenciados no tempo. Portanto, é exatamente essa sequenciação narrativa, agora de que, professor? Uma sequenciação narrativa de eventos absurdos. Quais são esses eventos absurdos? A moça de topless da ótica erótica, o King Kong, a referenciação às baratas. Então, é exatamente isso que faz desse texto uma crônica narrativa que explora o efeito de humor a partir de uma sequência de ações absurdas, que é exatamente o que se encontra na letra D como resposta correta. Mas como a gente está nessa levada, galera, de comentar as provas do Enem, é interessante não apenas saber por que é que o item D é o item correto, né? A gente também tem que entender por que é que os outros itens são falsos. E aí a gente vai dar uma olhadinha agora
na questão dos outros itens. Só reforçando, só lembrando, o gênero crônica, né? Essa crônica aqui é narrativa, mas lembre-se que a crônica é um gênero aberto, tá? Então, em algumas crônicas, eu também posso argumentar, eu também posso narrar para depois argumentar, e não se esqueça também que nós estamos diante de um gênero híbrido, de um gênero que mistura literatura com jornalismo, beleza? Mas essa crônica específica que nós estamos lendo é uma crônica narrativa em cujo efeito de humor se dá através da sequenciação de eventos absurdos, como está na letra D de dado. Tranquilo? Mas olha a letra A. Segmentação de enunciados baseada na descrição dos hábitos dos personagens. Isso é naturalmente falso, já que nós sabemos que o texto é predominantemente narrativo. Letra B. Ordenação dos constituintes oracionais, na qual se destaca o núcleo verbal. Cara, interessante porque isso casa com um pouco do que eu falei, né? De que na linguagem contemporânea narrativa, as frases são curtas, o discurso é telegráfico, temos muitas orações absolutas com predicados verbais. Tá, mas é isso que gera o efeito de humor? Não. Então o item também se torna falso. Porque às vezes, galera, isso acontece, tá? Você encontra na alternativa uma informação que está no texto, mas não é o que o comando pede. Essa informação da letra B até que eu posso ver no texto, mas é ela que provoca o efeito de humor? Não, então toma cuidado, porque isso está coerente com o que está no texto, pode até estar coerente com o que está no texto, mas não é o que o comando pede, o que torna o item falso. Na letra C, estrutura composicional caracterizada pelo arranjo singular dos períodos. O que é esse arranjo singular dos períodos, professor? A linguagem telegráfica, a justaposição de orações, que eu acabei de citar. E aí é falso pelo mesmo motivo da letra B. É algo que está no texto, mas não é o que gera o efeito de humor. Portanto, letra C também falsa. Letra E, seleção lexical, na qual predominam informações redundantes. Primeiro, professor, o que é que a gente chama de seleção lexical? Bom, o que é o léxico? O léxico é o vocabulário, galera. O léxico é o conjunto de palavras que eu utilizo na comunicação. E o léxico é totalmente cotidiano. E não é a escolha lexical, não é a escolha do vocabulário, não é a escolha das palavras que gera o efeito de humor, o que torna o item E também falso. Então fica aí a dica. Para a questão 16, a resposta é a letra D de dado. O efeito de humor da crônica narrativa se dá pela justaposição de eventos absurdos, como aparece aí muito bem na parte finalzinha, do meio para o fim do texto, né? Outro dia entrei na sala e vi o King Kong andando pelo chão, né? A moça de topless da ótica erótica e as baratas dominando o espaço em que eu vivo, criando um ambiente cômico e, ao mesmo tempo, absurdo. Ok, meus queridos? Questão 16, letra D de dado. Fortíssimo abraço e já já a gente se encontra para dar sequência ao nosso papo.